Bíblia na epístola que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Nós estaremos fazendo a leitura até o versículo de número 20. Feliz em ver o Isaac aqui também. Deus abençoe, viu, Isaac? Muito bom vê-lo aqui na casa do Senhor. Diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, mas real, ao único Deus seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Só até aí, amém? Eu quero falar nessa noite sobre firmados na fé, ou estar firme na fé. E eu quero aqui concentrar aqui no versículo 18, em que Paulo ele faz essa recomendação ao seu filho na fé, Timóteo, que outrora fora também pastor de uma ali das igrejas da Ásia. E ele diz o seguinte: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, ou dou-lhe este ensinamento, que segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Paulo, não é a primeira vez que Paulo descreve aqui, e principalmente no livro aqui de 1 Timóteo, nós vamos ver várias passagens que Paulo ele faz uma analogia sobre combater o bom combate, sobre manter o bom combate, sobre empregar o bom combate. O texto que nós lemos, Paulo está instruindo Timóteo, ele está recomendando, orientando, ensinando o jovem obreiro aqui, dizendo para ele: Timóteo, não se esqueça de tudo aquilo que você já foi ensinado. Quando a Bíblia diz sobre profecias, está relatando aquilo que segue como ensinamento para a vida de Timóteo. Paulo está dizendo para ele: olha, tudo aquilo que você aprendeu, não lance fora, não desacredite dela, não permita que nada venha deturpar, que nada venha, corroer tudo aquilo que você teve como aprendizado na sua vida, Timóteo. Por quê? Porque essas instruções farão com que você combata, o bom combate. E toda vez que eu vejo Paulo falando sobre combater o bom combate,
né? Nós encontramos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 12 a 14, que ele diz também essa mesma sequência. Coloca para mim, por gentileza, 1 Timóteo 6, 12 a 14. E ele diz assim: combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. O que Paulo estava aqui orientando Timóteo era dizendo para ele o seguinte: olha, que na caminhada da fé você vai ter que militar, você vai ter que combater. E essa palavra combater, no grego, fala sobre lutar, sobre desprender, sobre enfrentar, sobre romper algo que muitas vezes quer atrapalhar e impedir ou submeter-se a uma barreira de dificuldade sobre a sua vida. E Paulo estava dizendo para ele: Timóteo, você vai ter que combater, você vai ter que lutar. Por quê? Porque cada vez mais com que você combata, com que você milite sobre alguma condição, você vai manter a sua fé, vai auxiliar a sua fé, vai criar raízes para que a sua fé esteja firmada, uma fé firmada, consistente, com raízes profundas, para que não venha naufragar sobre isso daí. Porque quando nós combatemos, quando nós lutamos sobre essa condição, a nossa fé também, ao mesmo tempo, ela é fortalecida nos combates, na trajetória da fé. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, você, como jovem obreiro, você vai ter que combater. Você vai encontrar dificuldades, mas você vai ter que entrar pelo caminho do embate, entrar pelo caminho da luta, entrar pelo caminho de exercer uma ação sobre essa condição, para que venha manter a sua fé em evidência e também a sua boa consciência. Tanto isso, irmãos, foi importante na vida de Paulo, que no final da carreira dele, ele escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 7. Um versículo muito conhecido de todos nós, que diz: combati o bom combate. O que Paulo está dizendo? Olha, eu precisei militar, eu precisei enfrentar, eu precisei pegar essa situação e romper sobre ela. E ele está dizendo que ele combateu o bom combate, que ele não se eximiu das lutas, que ele não voltou atrás, que ele não olhou para o passado, mesmo estando passando por situações do qual Paulo passou, situações essas inúmeras, dificuldades. Ele está dizendo: cheguei até aqui, estou já no final da minha vida, estou encerrando a minha carreira, mas sabe de uma coisa, eu combati o bom combate. E por ter combatido o bom combate, eu cheguei até o final da minha caminhada, e estou chegando aqui até o final da minha carreira, guardando o quê? A minha fé, aleluia. Então é por isso que quando você se depara com alguma situação, quando você entra num combate da fé, principalmente num conflito espiritual, você vai ter que militar, você vai ter que avançar, você vai ter que romper, para que quando você chegue no final da sua caminhada, você vai testificar que você está chegando lá no final e vencendo todas as circunstâncias, guardando a sua fé. Lembra da história de Caleb? E quando Josué começa a dar a terra de Israel como herança, aos chefes das 12 tribos, ele ergue a mão dele e fala: não, Josué, tu lembra, Josué? Hoje eu já estou com 85 anos, Josué,
E eu e você fomos testemunhas de tudo aquilo que nós vimos lá. Enquanto os 10 espias, eles provocaram o povo, eles aterrorizavam o povo com as suas palavras, somente eu e você falamos verdadeiramente aquilo que o Senhor tinha colocado diante dos nossos olhos. Ou seja, ele estava dizendo, ele estava terminando a carreira dele, mas ele estava terminando de uma maneira seguinte: tive lutas, passei por dificuldades, mas cheguei até o final, até aqui, aleluia. Levanta a sua mão nessa noite. Nós vamos chegar até o final, em nome de Jesus. Guardando a nossa fé. Guardando a nossa fé. O bom combate da fé é o conflito espiritual contra o reino das trevas, na qual todos os homens de Deus estão necessariamente envolvidos nela. É o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo 10. Glória a Deus. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Aí que está a diferença. Porque quando Paulo está dizendo que nós temos que lutar, ele está dizendo que a nossa luta não vai ser no campo natural, na ordem natural, nas circunstâncias dos padrões humanos. Que é aquela luta, né? De um contra um, com os braços, né? Ou até mesmo com, né, o corpo. Hoje está muito em moda. Tem uma luta aí, né, que entra 2 homens dentro de um ringue. Qual que é o nome disso daí? Você assiste bastante, hein, irmão? Mas é isso mesmo, Fernando. Muito em evidência nos últimos dias o UFC, em que 2 homens lá entram no ringue e aí eles vão lutando, né, dispondo cada um da sua energia, do seu talento, da sua habilidade, e vai lutando até que um deles lá acaba, né, suplantando o outro de uma questão natural da sua habilidade, mas com a força. O que Paulo está dizendo que o nosso combate é um combate diferente. Por quê? Porque ele diz aqui o seguinte: pois embora estamos aqui como homens, nós estamos vivendo como homens, nós estamos procedendo como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Por quê? Porque as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário. As armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mal. Do mal. Por quê? Porque quando assim nós lutamos, nós destruímos, versículo 5, argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. A tê-la obediência, né? E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente ou tornar-nos obediente a Cristo. Então, o bom combate que nós temos que lutar não é da maneira que muitas vezes os homens estão acostumados, mas é o quê? É nos argumentos, é nas armas que Deus tem disponibilizado para a nossa vida. E aí nós vamos aprender sobre essas armas aqui nessa noite. Primeira arma que a gente tem que fazer, utilizar para que nós possamos lutar contra o pecado. Como é que eu luto contra o pecado? Tem uma arma espiritual para isso. Está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus 12, 4. É bom que você acompanhe na sua Bíblia aí, que você também já vai aprendendo aí os versículos.
Como é que eu vou lutar? Qual que é o tipo de luta? Não é? Qual que é a modalidade que eu tenho que fazer contra o pecado? Olha o que diz. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Mas vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. O que Paulo está dizendo aqui? Né? Para que a gente venha romper, lutar contra o pecado. Por quê? Porque os hebreus haviam sentido cansaço, e no seu cansaço, durante a perseguição, foi tão intensa a ponto de levá-los à morte e ao martírio. Mas lembra-se que no cansaço daquele povo, né, na perseguição daquele povo, eles não foram levados até a morte. Deus sempre abria uma válvula de escape. Deus sempre permitia uma válvula de escape para que eles pudessem passar por aquela circunstância. Então, vários foram os exemplos que Deus usou. Deus colocou uma nuvem durante o dia. Deus os dirigia como uma coluna de fogo, uma bola de fogo durante a noite. E nenhum deles puderam, ali naquele deserto perecer. Mas o que acontece? A questão aqui que na luta contra o pecado, nós temos que prevalecer com o quê? Com a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Como é que eu venço o pecado? Primeiro, buscando a Deus. Segundo, me enchendo de Deus. Terceiro, ouvindo a palavra de Deus. Quarto, sentindo, me envolvendo com os trabalhos da igreja. Quinto, dando ouvido à sua palavra. E assim eu vou sufocando a minha natureza carnal. A minha natureza carnal. Porque o pecado, ele não é gerado do dia para a noite. Ele é gerado em três condições. Primeiro, pela soberba da vida. Segundo, pela concupiscência da carne. Terceiro, pela concupiscência dos olhos. Aí é gerado o pecado. E depois de ter o pecado sido gerado, ele é consumado. Então a mãe do pecado é a concupiscência. E a pessoa estando com a sua natureza carnal, as suas concupiscências carnais, dos olhos, da natureza carnal, da soberba da vida, ela vai estar inflamando cada vez mais, alimentando, aquele ser que está dentro de nós, que é a nossa natureza carnal, para que ele tenha mais força do que o próprio Espírito Santo de Deus que habita sobre a nossa vida também. É por isso que nós temos que sufocar a nossa natureza. É por isso que o modelo de luta para vencer o pecado não tem característica humana, mas tem característica espiritual. Se você quer fazer com que a sua natureza carnal ela seja reprimida, você tem que deixar com que o Espírito de Deus alimente o teu espírito das coisas de Deus. Alimente o seu espírito com as coisas de Deus. É comida espiritual. É por isso que está escrito lá, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você ouvindo essa palavra, você está se alimentando. Alimentando, você vai estar ganhando nutrientes, mas esses nutrientes não são nutrientes naturais. Eles são espirituais, que vai fortalecendo o teu espírito. Com isso, você vai ter a condição de vencer a luta contra o pecado. Segundo tipo de luta que nós devemos enfrentar são as lutas espirituais. Segundo tipo de luta. E como é que nós vencemos as lutas espirituais? Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus,
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você não vê esse exército, mas você sente que tem uma opressão desse exército. Você não vê, mas você consegue sentir. É por isso que tem determinadas pessoas, quando estão envoltas nessa luta, elas falam assim, parece que estão vivendo sobre uma opressão, né? Como uma situação realmente assim de combate. Que ao passo, muitas vezes, não encontra forças de nem somente mencionar uma palavra quando estão nessa situação. Pessoas que estão vivendo situações de opressão. E às vezes somente no pensamento sai, né, uma palavra de repreensão clamando pelo sangue de Jesus. Clamando pelo sangue de Jesus. Antigamente até a gente usava mais essa expressão quando era o sangue de Jesus. Mas hoje a gente está perdendo muito essa questão aqui. Porque a gente não está tendo muita visão espiritual de entender que determinadas situações são espirituais. Que elas estão numa luta aqui nas regiões celestiais. Que se a gente permanecer como a gente está, levando a vida e deixando a vida nos levar, nós não vamos vencer essa luta. Por quê? Porque essa luta é espiritual. E você só vence a luta espiritual quando você mergulhar espiritualmente também. Quando você jejuar, quando você ter um tempo para com Deus, quando você entrar verdadeiramente numa batalha espiritual, porque tem situações que somente a nossa natureza, a nossa maneira de viver, não vai ser o suficiente. A gente vai ter que subir o nível, para que a gente venha romper nessa luta aqui. É por isso que o lutador do UFC lá, ele vai se preparar. Ele faz a preparação do treino dele, né? Cardíaca. Ele faz a preparação, né, de todas as situações para se preparar com isso. E nessa luta contra as regiões, contra essas potestades, é realmente duas situações. Primeiro, oração e jejum. Tanto é que o próprio Jesus disse isso aqui. Que quando ele pede, né, para os discípulos ir lá expulsar o demônio daquele menino que estava endemoniado, que está escrito lá em Marcos, capítulo 9, do versículo 20 a 27, Jesus manda os discípulos vão lá e começam a ver aquela situação, não repreende ali, por quê? Porque eles não estavam preparados para repreender aquilo lá. Não é questão de hierarquia, não é questão de ser pastor, não é questão de ser obreiro, é questão de estar preparado para enfrentar essa situação. E essa preparação não vem por hierarquia eclesiástica. Não é o pastor que tem que não. É você que vai ter momentos que você haverá de estar preparado para viver essa situação. E nessa situação, você lutar com as armas espirituais. Em nome de Jesus. Que é você que vai ter que passar por ela. Pode até me chamar para ir junto lá. Mas quem está vivendo, quem está intensamente ligado, intrínseco nesse momento é você. Então é você que vai ter que orar. É você que vai ter que jejuar. É você que vai ter que empreender um tempo verdadeiramente de comunhão com Deus para estar preparado para essa circunstância aqui. E eu tenho uma boa notícia para você. Todos nós passaremos por essas circunstâncias, aleluia. Todos nós. Não há de fugir dessas circunstâncias. Você não vai conseguir fugir, todos nós vamos passar por isso. É por isso que tem certas situações que você chega num lugar e fala, nossa, como está pesado esse lugar. É? A gente sente. É latente. A gente chega ao ambiente tal.
Quantas situações já conviveu de questões espirituais estarem atreladas, né, com as pessoas também, lidando com uma certa resistência, mas não é normal a resistência. É natural que às vezes a pessoa tenha uma resistência, mas tem resistências que são espirituais. É o próprio diabo encarnado no corpo de alguém, sendo uma resistência para a tua vida. E o que você vai ter que fazer, querido? Vai ter que orar. Vai ter que abrir uma campanha, vai ter que buscar Deus pelas madrugadas, vai ter que segregar o momento, vai ter que jejuar, e através dessas ações, a vitória virá sobre a tua vida, aleluia. Aleluia. Porque está nas regiões celestiais. Não adianta levar no bem bom, não, vai ter que entrar profundo. Vai ter que entrar no detalhe, e realmente falar, não, nós estamos aqui na guerra. Vou contar um sonho aqui. Sonho não, uma experiência que nós vivemos. O Rubem e o Túlio, eles eram bem novinhos ainda, tinha aí fase o Rubem com 7, 8 anos, acho que até menos, o Túlio também, né, 2 anos de diferença. E toda noite, esses meninos acordavam assustados. Toda noite. Acordava chorando, assustado. E eu estava trabalhando durante o dia, depois eu já ia para a faculdade, chegava muito tarde, 11 da noite, 11h30. Aí eu ia, né, jantar, comer alguma coisa, a Rose trabalhava também. Então, enfim, a gente tinha uma vida assim. Não é muito diferente dos dias atuais, que a nossa vida também é corrida, mas era mais ainda um pouquinho. E aí foi o primeiro dia, e esse menino acordava de madrugada, e aí eu, muito cansado, eu olhava para a Rosa ia lá, levantava e ia ver os meninos, e eu nunca fui ver os meninos. Olha só, primeiro dia, segundo dia, o negócio foi. No terceiro dia, percebemos que não era normal, que era espiritual. Falando para a Rose, vamos entrar numa campanha aqui. Não precisamos chamar ninguém. Vai ser a campanha dentro de casa. De madrugada nós vamos buscar Deus aqui, para Deus mostrar o que está acontecendo com esses meninos. Não adianta dar remédio, não adianta nada, é algo espiritual. E fomos lá, orando. Começamos a orar no primeiro dia, no segundo dia, acho que foi assim, num curto espaço de tempo, de noite, Deus deu um sonho para a Rose. Nesse sonho ela via, a gente morava numa casa no interior lá, e no sonho a casa não tinha portão, a casa tinha, né, uma cerca de arame farpado, e ela via que na cerca entrava 2 crianças, entrava dentro, passava pela cozinha, passava pela antessala, entrava no corredor, olhava o nosso quarto e entrava no quarto das crianças. Olha só. Ela falou, Michel, já sei o que é. É espiritual. Vamos lá agora. Nós vamos orar e vamos orar lá, para Deus mostrar o que está acontecendo lá. Porque o sonho já foi um detalhe específico. Mas se nós não tivéssemos ali feito um propósito, quanto tempo a gente ia ficar esperando lá? Porque determinadas lutas, queridos, você tem que saber como você entra nela. E a gente está perdendo esses sinais. Porque a gente está achando que tudo é normal. Mas não é normal. Aí falou, não, vamos mudar agora. A gente não vai mais orar aqui, nós vamos orar no culto dos meninos. E vamos pedir para Deus revelar o que está acontecendo, mostrar para a gente. Deus já deu o sonho, Deus já escreveu para nós o que é. É espiritual, vamos lá. E a gente foi lá, orou. Na primeira vez orou, tal. Na segunda vez, no outro dia, já os meninos já, né, repreendemos aquele mal, impomos as mãos sobre os 2, eles dormindo lá, e nós oramos. De repente, ele falou, Senhor, revela o que tem aqui em casa.
Aí Deus mostrou para mim que era um presente que nós tínhamos ganho. Um boneco. Vou dar um nome aqui porque eu não sou de ficar escondendo nada para os irmãos. Eu falo de coisas espirituais. Quem não crê, não crê. Então, nós ganhamos de uma pessoa muito especial um cascão da Mônica. E Deus falou, é o cascão. Mas como não, o cascão? Tira ele daqui. Fui lá, tirei o cascão. Desse tamanho o cascão. Tirei. No outro dia fui queimar. Porque quando tem alguma coisa que Deus revela, não é para você dar para os outros. É para você destruir aquilo lá. Ou você coloca fogo, ou você pega uma faca lá e faz tudo que tem que fazer. E eu fui lá, joguei álcool no cascão, jogava fogo, Isaías. Não pegava o fogo. Não pegava, Luiz Mário. Eu fiquei abismado, não pegava. E eu lançava mais, colocava álcool, colocava as coisas, não pegava. O que eu tive que fazer? Tive que pegar a faca, romper com aquilo lá, quebrar, cortar tudo ali, e esmiuçar aquilo ali. Queridos, quando eu tirei aquele cascão do quarto, os meninos, ó. Tudo que você for trazer para dentro da sua casa, você tem que orar. Tudo que você ganhar, você tem que orar. Tudo aquilo que você for comprar, ore ao Senhor, apresente a Deus. Para quê? Você não sabe quem é que fez, quem está colocando, o que está fazendo, de que maneira foi, para quem foi consagrado. Mas o Senhor é muito espiritual, não tem problema. É orando que Deus vai fazendo as coisas, aleluia. Eu prefiro ser espiritual do que ser carnal. Glória a Deus. Então, com determinadas lutas, tem que ser algo, estratégia definida. E nas lutas aqui, nas regiões celestiais, quando envolve, situações satânicas, demoníacas, é nesse tipo de luta, é com essa estratégia. Não adianta ir com outra estratégia que não vai gerar resultado sobre a tua vida. Aqui é culto de ensinamento, estudo da palavra, para Deus dar a orientação certa para nós. Então fique atento do que está acontecendo. Se você observar algo espiritual, você começa a orar, você emprega ali, um propósito com Deus, jejua sobre aquele propósito, e Deus vai revelar a você e vai quebrar aquilo que tem sido barreira sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro tipo de luta. Tem vários tipos aqui, eu acho que eu vou terminar na próxima terça-feira. Vamos falar o terceiro aqui para encerrarmos. Qual é o terceiro tipo? São a luta contra os nossos próprios sentimentos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Vamos ver aqui. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, e diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão e lhe recomendou: guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. Ou seja, luta contra os nossos sentidos. Agora vamos lá em Marcos capítulo 9, versículo 20 a 27. Que é a referência aqui do menino endemoniado. Olha a situação daquele menino. Versículo 17 do capítulo 9.
Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. E onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Isso é um sinal de uma pessoa possuída. Já são sinais, né? E quando a pessoa começa a ter todas essas evidências, ranger os dentes, ficar rígido, torcer os olhos, é um sinal que a pessoa está possuída. Tem que ensinar isso porque tem muita gente que não sabe, então precisa aprender, né? Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E aí Jesus vem, né, com o chicote. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus disse: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ou seja, aquele pai, quando ele leva o filho, né, na presença dos discípulos, os discípulos não conseguem ali libertar o menino, vai até Jesus, e Jesus usa de misericórdia, ele pede a Jesus. Jesus usa de misericórdia, Jesus. Tem misericórdia da minha vida. Aquele homem, ele admite a sua imperfeição, né, da sua fé, mesclada também com a dúvida. Mas ele rompeu essa situação, implorando a Jesus que o ajudasse a ter mais fé. Por quê? Porque em algumas situações da nossa vida, nós não vamos ter circunstâncias para resolver. E nessas situações que nós nos sentimos, muitas vezes, né, imperfeitos, sem a condição clara de resolver aquela situação, para quem que deve ser a nossa petição? Para quem que deve ser, né, o nosso contato direto? A Jesus Cristo, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele misericórdia, para que entre nessa condição e resolva essa situação. Aí, irmãos, é perseverança. Para resolver situações que envolvem essas lutas, é perseverança. Você já tentou de um lado, já tentou vários caminhos, já fez por várias situações, e agora é o quê? É pedir misericórdia a Deus. Jesus tem misericórdia. Ajuda-me a desconstruir esse cenário e a fazer algo novo. Foi o que aquele pai fez. Os discípulos não conseguiram resolver a situação. Mas ele diz que é o que eles não conseguiram, mas eu vou levar para quem pode resolver a situação. Às vezes um conselho não resolve a tua situação. Às vezes o banco não resolve a tua situação. Às vezes um amigo, que é bom ter amigos na vida. É bom a gente compartilhar. É bom a gente pedir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então a gente pode sim, mas tem situações que a gente vai ficar tão, né, sem reação diante daquela situação, que somente a misericórdia de Deus exercida naquele momento pode resolver a situação. Aleluia. Foi o que Jacó fez lá. Quando ele viu que Esaú ia vindo contra ele, contra a sua família, ele falou: preciso aqui dividir o meu povo. Vou colocar aqui uma comitiva aqui, vou colocar outra comitiva aqui, vou pedir para que uma comitiva dos meus homens,
não dos filhos e das mulheres. Porque Jacó pensou, vou colocar os meus homens, juntamente com os meus homens, vou colocar os presentes, vou pegar minhas mulheres, meus filhos, vou colocar por último lá. Porque se Esaú começar a matar, primeiro vai começar a matar os homens, vai vir depois, até chegar na família lá. Mas não sabia ele que Deus já tinha um encontro com ele naquela noite. É problema elaborar a estratégia? Não é nenhum problema. Mas sabe de uma coisa: há momentos que é só misericórdia de Deus para agir nas nossas lutas também. E o texto nos diz que Jacó, quando ele foi orar, a sua oração noturna, ele começa a orar, ele pega uma pedra, coloca ali naquele lugar, faz daquela pedra o seu travesseiro, e ele busca Deus ali naquele momento, e naquele momento ele tem uma visão do céu, ele vê anjos de Deus, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo e subindo, e Deus naquela noite trabalhou no coração de Esaú ali, aleluia. E é assim que Deus faz. Quando nós rogamos por misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Deus age em situações inexplicavelmente para que nós possamos romper contra as lutas, né, da nossa vida também. Amém? Deus te abençoe nessa noite. Aprenda. Luta contra o pecado. Nós temos que vencer sobre a condição da palavra, lutas espirituais, pela oração, pelo jejum, luta contra os nossos sentidos, contra as impossibilidades. Nós temos que rogar a Deus misericórdia, para que Ele nos ajude em todas essas situações. Que Deus te abençoe nessa noite, que a boa mão de Deus te ajude nessa noite, que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, o nosso coração, iluminando a nossa mente, para que nós possamos avançar, combater o bom combate, guardar a fé e chegar no final da carreira. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se coloque em pé nessa noite, em nome de Jesus.